Chegou a hora de olharmos para educação. Como é que o mundo empresarial e o mundo científico podem, afinal, colaborar para transformar a educação? Qual é que é o papel da inteligência artificial neste processo? E, como bem sabemos, ela já está muito presente. Ela já entrou nas salas de aula, ela já mudou métodos dos professores ensinarem, já alterou métodos de estudo dos próprios alunos e são muitos os benefícios que a inteligência artificial poderá trazer ao contexto do sistema educativo. Mas ela também poderá ter impactos. Que impactos, por exemplo, terá outros impactos menos positivos? Na autonomia dos professores. Será que ela pode mesmo promover oportunidades ou ela poderá aprofundar desigualdades? É um assunto que vamos começar agora, este debate sobre educação, e com o Paulo Dimas, do CEO do Centro para a Inteligência Artificial Responsável. Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, esta oportunidade de falar de inteligência artificial aplicada a uma das áreas que mais me apaixona, que é a área da saúde. Primeiro gostava de começar por, digamos, fazer com que todos estejamos num contexto que é o contexto de uma verdadeira revolução que estamos a viver, a revolução da inteligência artificial. E às vezes é difícil ter esta percepção, às vezes fala-se muito do digital, mas estamos a tratar de algo muito maior. Só para nos inspirar, este vídeo da Khan Academy em que... I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right. Portanto, estamos a imaginar este futuro em que todos os nossos filhos vão ter um tutor personalizado que os vai ajudar, digamos, nas suas dificuldades escolares. Este momento foi previsto em 1950 pelo Alan Turing. Ele disse que 50 anos depois nós teríamos uma máquina que ia fingir ser um humano tão bem que nós não íamos conseguir distingui-la do humano. Portanto, o famoso jogo da imitação, ele só falhou por cerca de 22 anos, o que não é mau, para uma previsão feita tão tarde, portanto, em 50. Como é que aqui chegámos? Chegámos aqui, essencialmente, através de uma grande capacidade de computação, uma grande capacidade de dados, como todos sabemos, mas só para termos uma ideia da escala e do crescimento exponencial, que também está ligado à questão da energia, nós da geração 1 para o 2 do ChatGPT consumimos 244 vezes mais energia, do 2 para o 3, 73 vezes mais, do 3 para o 4, 67 vezes mais, e do 4 para aquilo que era suposto ser o 5, mas que entretanto falhou um bocadinho os planos da OpenAI, cerca de 50 vezes mais. Portanto, de facto, estamos a assistir a um crescimento exponencial na computação, daí todos os investimentos em data centers, as gigafactories e tudo isso. Mas isso não foi suficiente, foi também necessário combinar este processamento massivo de dados com o feedback humano. E com isso nós conseguimos ter modelos que, se forem fazer o teste para advogado nos Estados Unidos, e não sei se há aqui algum advogado na sala, mas se forem fazer o teste para advogado, conseguem estar no percentil 90. Então, isto faz-nos pensar como é que, passados 2 anos, portanto isto já foi em 2023, como é que está, de facto, o mercado para recém-licenciados de Direito. Não sei se há aqui alunos de Direito, mas se calhar estão curiosos em saber se vão conseguir ter emprego ou não. Isto é um gráfico muito recente, tem umas semanas, e mostra na linha de baixo o desemprego nos Estados Unidos comparado com o desemprego de recém-licenciados. Portanto, se forem a ver ali, temos ali um pico que nos está a deixar todos muito, muito apreensivos. Se recuarmos 6 anos até ao Covid, nós vemos que aquele pico que está ali é equivalente ao fim do Covid. Portanto, isto é desemprego de jovens recém-licenciados. Portanto, 5,8% nos Estados Unidos, segundo o Federal Reserve Bank of New York.
Mas se formos ver por major, por licenciatura, então, e dividimos estas licenciaturas, estas graduações, por níveis de exposição à inteligência artificial, então a imagem fica ainda mais preocupante. As profissões como ligadas à agricultura, portanto, os cursos ligados à agricultura, à hospitalidade, performing arts, portanto, até se calhar o desemprego baixou. Aquelas profissões que têm a ver com uma exposição média à inteligência artificial estão mais ou menos na mesma. Estamos a falar de há um ano para cá, dos últimos 12 meses. Mas quando vamos olhar para as profissões que têm uma elevada exposição à inteligência artificial, isto é o que está a acontecer, ok? Portanto, um crescimento na área do software engineering triplicou o desemprego de recém-licenciados. Portanto, dados bastante recentes e bastante finos. Portanto, para responder àquela pergunta, o que é que vai acontecer a um recém-licenciado de Direito nesta altura? Enfim, o cenário não está a ficar muito famoso. Eu, no outro dia, estava com uma sócia de um escritório de advogados, não vou referir qual, que me estava a dizer que já não precisa de contratar tantos estagiários, porque a inteligência artificial faz o trabalho desses estagiários. Então, a grande questão é o que é que nós devemos ensinar hoje perante este cenário de transformação. Nos Estados Unidos, o uso do ChatGPT, do Gemini, do Claude é massivo ao nível do ensino superior, portanto, todos os alunos estão a usar. A OpenAI até põe anúncios em Chicago, na rua, a dizer é gratuito durante os exames, portanto, usem em quantidade. Nós cá em Portugal também temos uma iniciativa com grande escala, que é o IA Edu, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, referimos as coisas boas que estamos a fazer cá em Portugal. Dá acesso a modelos de IA generativa a 450 mil alunos, a 41 mil professores e irá dar no futuro acesso ao LLM Amália. Então, vamos agora aqui à segunda parte da apresentação, que é IA responsável. Porque é que eu tenho no título CEO do Centro para a IA Responsável. Então, vamos falar um bocadinho de IA responsável, dos grandes desafios que a IA tem e que são endereçados com a IA responsável. Isto é o meu cérebro que está ali, portanto eu não estou a mostrar dados de ninguém, nenhum paciente, é mesmo o meu cérebro. Eu na altura estava-me a sentir com tonturas, náuseas, perda de equilíbrio e fui ao médico. E o médico prescreveu-me uma ressonância magnética. O que é que eu fiz quando recebi o relatório da ressonância magnética? Copy-paste para o ChatGPT para saber se estava tudo bem ou se ia morrer passado 3 meses. Uma pessoa hipocondríaca começa logo a imaginar coisas. Quando apareceu ali aquele tokenzinho, o yes, fiquei super aliviado e pensei assim, já não vou morrer. O ChatGPT diz que eu estou saudável e, portanto, o que é que acham que eu não fiz a seguir? Não fui ao médico. A questão é, será que nós podemos confiar nesta inteligência artificial? Nós sabemos que, do ponto de vista de factualidade, no máximo que se consegue é à volta dos 96%. Em hedging é quando os modelos não sabem o que não sabem, aí fica muito abaixo, fica a 69%. Mas pior que isso, e o Sam Altman, ainda numa entrevista na sexta-feira, ao Hard Fork, ao New York Times, estava a confirmar isso, as alucinações estão a aumentar nos modelos de raciocínio. Aumentaram 12% num benchmark, que tem o Simple QA, e 100% no People QA. Portanto, na prática, parece que os modelos, em vez de convergirem, de serem mais confiáveis, ainda estão a alucinar mais. E, portanto, daí a importância do pensamento crítico. Okay? Quando se levanta a questão, o que é que temos que ensinar? Se calhar temos de pensar em ensinar pensamento crítico. Recentemente, o MIT, o Media Lab, fez um trabalho de investigação, isto tem 3 semanas, portanto não podia estar mais atualizada esta informação, em que eles colocaram 54 pessoas a serem testadas com a EEG, portanto com aquele capacete que mede as ondas cerebrais. E o resultado deste estudo, portanto, a tarefa que era dada a estes estudantes, a parte deles eram estudantes, era escrevam um ensaio, ok? Um ensaio sobre um determinado tema. Têm 20 minutos para escrever este ensaio. Um grupo não podia usar nenhum LLM, estava bloqueado, não havia ChatGPT para ninguém. O outro grupo podia usar um LLM, ok? Quais é que acham que foram os resultados? Então, as conclusões, de uma forma muito sumária, o estudo tem mais de 200 páginas. Quem não usava um LLM tinha maior engagement, tinha maior sentido de ownership em relação ao ensaio que tinha acabado de escrever e conseguia citar o trabalho que tinha feito.
Quem não tinha um LLM produzia textos muito parecidos, ou quem tinha um LLM, quem podia usar o ChatGPT, produzia textos muito parecidos a outros estudantes ou outros participantes no estudo, não sentia que o ensaio era dele e quando lhe pediam, olha, cita lá aí uma parte do teu ensaio, não se lembravam, ok? Pronto, então perante esta realidade e perante algumas das conclusões do relatório, que eu queria aqui vos ler, ok. E vou mesmo ler, e já vão perceber porquê. Reliance on external systems like LLMs replaces the effortful cognitive processes required for independent thinking, ok? Não conseguimos pensar de forma independente. Cognitive depth defers mental efforts in the short term, but results in long-term costs, such as diminished critical thinking, ok? Não conseguimos pensar de forma crítica tão bem. Increased vulnerability to manipulation and decreased creativity. Parece ser grave, não é? Vamos ler aqui outro texto. This discovery of yours will create forgetfulness in the learner's souls, ok? Portanto, esta tecnologia vai provocar com que se esqueçam das coisas. They will trust the external written characters and not remember of themselves. E finalmente, they will be hearers of many things and will have learned nothing. Sabem quem é que escreveu isto? Sócrates há 2400 anos atrás, em relação à tecnologia da escrita. Portanto, não sei se estão a ver aqui a semelhança entre a escrita e os LLMs na percepção humana. E, portanto, a questão é sempre, temos de ter em conta, digamos, todos estes riscos com, digamos, um bocadinho de ponderação. E, portanto, também já há 2400 anos o Sócrates dizia que nós íamos todos ficar, digamos, sem capacidade de aprendizagem por causa da tecnologia da escrita. Então, mas voltando à questão, o que é que nós devemos ensinar hoje? O que é que estes estudos nos levam a pensar? Primeiro, aqui três, no fundo, possibilidades práticas, muito concretas. Gosto de deixar também coisas concretas que se podem fazer. Primeiro, usar o cérebro e só depois usar o LLM. Critical thinking e o método socrático. Eu acho que é uma excelente altura de voltar ao método socrático, não é por ter ido buscar a citação do Sócrates, mas é de usarmos o LLM para nos fazer perguntas, para saber se nós sabemos. E com base nisso, vou-vos mostrar um exemplo de como é que seria uma interação com um LLM. Mas com um LLM que tem um pequeno problema. Okay? É um LLM que não é culture aware. Okay? Aqui, isto foi um exemplo que eu gerei, que há uns tempos atrás, com o ChatGPT, que foi representar a imagem de um juiz, ok? Saiu um juiz com a bandeira americana, ok? Ao lado. Imaginem uma criança na escola a gerar essa imagem e sai um juiz com a bandeira americana que ela depois vai usar num PowerPoint. Então, vamos ver se um LLM é culture aware. Eu vou usar o Advanced Voice Mode, e gravei isto no fim de semana, e vou pedir ao Advanced Voice Mode da OpenAI, ao ChatGPT, para me ajudar a preparar para um teste para o 4º ano, para a antiga 4ª classe, sobre história de Portugal, ok? E vou escrever, e vou pedir ao LLM para interagir comigo, vão ver ali, fala em português de Portugal. Começa quando eu disser, ok? Estão prontos para ver a experiência do futuro da aprendizagem em português? Ok. Esperem lá. Ok. Não. Acho que não tenho aqui. Houve aqui uma coisa qualquer com o vídeo. Oh, não, desculpem. Espera. Desculpa lá. É que eu saltei. Ok. É que o vídeo está todo de seguida. Pensei que a parte de áudio estava a seguir, mas o vídeo está todo de seguida. Ok, então, fala em português de Portugal. Ok? Começa quando eu disser. Ok? Então, agora vamos entrar num modo conversacional. Portanto, eu estou a falar com o meu tutor que me vai ensinar sobre história de Portugal do 4º ano. Ok? Ok, aí está ele. Pronto. Ok? Começa. Vamos lá, então. A primeira pergunta é: quem foi o primeiro rei de Portugal e em que ano é que ele foi proclamado rei? Dom Afonso Henriques, em 1143. Boa. Dom Afonso Henriques foi mesmo o primeiro rei de Portugal. Ele foi proclamado rei em 1139, após a Batalha de Ourique, e não em 1143. Mas estiveste quase. Continua assim, estás no bom caminho. Vamos à próxima pergunta. Sim.
Ótimo. Então, aqui vai a próxima. Qual foi o rei responsável por iniciar os descobrimentos portugueses e que feitos ou expedições ficaram marcados no seu reinado? Foi o Dom João II. Exatamente, foi o Dom João II que deu um grande impulso aos descobrimentos, mas o rei que iniciou esse processo foi o infante Dom Henrique, também conhecido como o Navegador, ainda no século XV. Ele incentivou várias expedições ao longo da costa africana. Ok, podemos ficar por aqui. Portanto, o Dom Afonso, o infante Dom Henrique já foi transformado em rei. Pronto, essa é a questão, a importância daquilo que se chama a fairness cultural, daí a importância de nós termos o nosso LLM, o nosso futuro Amália, para termos soberania sobre a nossa língua, sobre a nossa cultura e para ser um ativo na área da inteligência artificial para a educação. O centro teve um papel na gênese deste LLM. Este foi um workshop em que nós juntámos 2 centros de investigação, uma startup, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a AMA, que são parceiros. O centro em si deu o Mer Azul e Pulso Inicial, agora está a ser desenvolvido pelos centros de investigação. Portanto, isso, o centro é exatamente de fazer estas ligações, estas parcerias, juntar centros de investigação com startups, com líderes de indústria. E para terminar, vou-vos só mostrar um pequeno vídeo de um produto que é muito apaixonante para mim, porque é a minha equipa que está a trabalhar. É um produto que permite que um doente com esclerose lateral amiotrófica recupere a sua voz. Está a ser desenvolvido pela Unbabel, pela Fundação Champalimau, Instituto de Telecomunicações, Instituto de Sistemas e Robótica e pelo Hospital de São João. E este é um paciente, o Luís, no palco das Nações Unidas, o ano passado, a voltar a falar. Here's Luís. Hello, Luís. It's great to have you on the stage. And so what we'll do is Paulo will be typing in Portuguese because Luís speaks Portuguese, and you'll be able to see the monitor so you can see the interaction. So Luís is not able to speak, so he will be communicating exclusively through Halo, and maybe we can put the computer on the screen just so that we can, there we go. Perfect. So Paulo is asking, how do you feel in the AI for Good Global Summit? Right. There we go. So, okay. And Luís answered, I feel honored and very excited to be here. It is an incredible experience, right? You can see the device. I'm wearing my device on my arm. Luís is wearing his device on his head. Now, an interesting thing, and we're announcing today a partnership with OpenAI. We're using their new voice LLM, which enables us to do something really incredible that completes the circle. Most ALS patients tend to have their voice recorded in one way or another, either through voice messages or other means. And so what we're able to do is to recreate Luís' voice using the voice LLM, so that actually when he communicates, he's communicating with his voice. And we're going to try and play his voice for you here. I don't know if you can press play. Sinto-me honrado e entusiasmado por estar aqui. É uma experiência incrível. For Luís, it's always emotional when he gets his voice back. Portanto, foi o momento mais emocionante de toda a cimeira e pronto, obrigado. Começamos assim com emoção este debate sobre a educação. Para esta discussão estão connosco a Maria João Horta, da Direção-Geral da Educação, a Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Ponto PT, e também Miguel Herdade, Diretor do Access Project no Reino Unido, que está a dizer-nos adeus, está aqui de forma remota, por videochamada, a acompanhar-nos. Não resisto a pedir-vos, e Luísa, começo por si, porque esta introdução do Paulo Dimas foi muito interessante, nomeadamente no que toca à inteligência artificial no meio educativo. E gostava de ouvir aos três, e começo por si, Luísa, que notas é que retira do que aqui fomos vendo, ou seja, há benefícios da inteligência artificial, mas também há riscos que os alunos estão a correr. Muito bem. Bom, antes de mais, obrigada por me convidar mais uma vez para debater um tema que eu acho que é, porventura, o mais importante, que é falarmos de educação. Eu acho que... Como se sentia mais confortável, entretanto caiu a... Entretanto isto caiu, não faz mal, pois não? Perfeito. E dizer que
a inteligência artificial, como tudo o resto que nós podemos debater neste momento, tem vantagens e tem desvantagens. O Paulo fez aqui uma apresentação. Sim, okay. Vamos só, houve aqui um pequeno percalço, só tem que agarrar no microfone de mão. O Paulo fez aqui uma ótima apresentação, aliás, trouxe alguns números que foram mais ou menos assustadores para quem é jurista como eu. Não, mas basicamente ele trouxe aqui aquilo que nós sabemos que é aquilo que é possível automatizar, aquilo que é possível tratar com inteligência artificial, tendo por base os dados que hoje existem, é muito mais bem tratado pela inteligência artificial do que pela inteligência humana. Porquê? Porque é mais rápido, porque é mais fácil de tratar, e hoje com a computação avançada e com a quantidade de dados que nós hoje temos, se aplicarmos inteligência artificial, nós sabemos que o tratamento vai ser muito mais eficaz e, porventura, os dados que vão sair de um tratamento de inteligência artificial são mais fidedignos do que aqueles que o ser humano, porque erra, tem. Mas depois vamos ao aspecto qualitativo. Exatamente. Isto, quem me começa a ouvir, se não me conhecer, acha que eu vou defender imenso a inteligência artificial, mas pronto, depois há outra parte. E a outra parte tem a ver com o ser humano, tem a ver com a educação, tem a ver com as pessoas, tem a ver com os níveis de capacitação que nós hoje temos, com o percurso educativo que nós temos que fazer com os nossos jovens e com os nossos adolescentes, e não perpetuar com a inteligência artificial as desigualdades que existem e correr o risco de aumentar essas desigualdades. Essa é a parte que nos tem que assustar mais, essa é a parte em que nós temos que trabalhar mais. Nós sabemos que temos feito um percurso muito grande e, olhando para os dados de Portugal e olhando para os dados da Europa, nós temos feito um percurso... Mas ela já está a acentuar, ou não? Ela neste momento já está a acentuar essas desigualdades, ou não? Eu diria que sim. Pois. Pronto. Eu diria que sim, porquê? Porque nós temos uma população com mais competências básicas, nós temos uma população com mais competências avançadas, nós temos jovens que utilizam, nós sabemos que 99,9% dos jovens entre os 15 e os 25 anos utilizam a internet todos os dias em Portugal, e nós sabemos que temos, a maior parte das pessoas utilizam e são utilizadores. Os dados que o INE diz é que cerca de 89% da população portuguesa hoje utiliza o digital. Agora, utiliza e de que maneira? Portanto, e essa é a parte que a educação tem que resolver. Mas eu vou querer regressar a este ponto das desigualdades, aliás, é um ponto-chave neste nosso debate, Luísa, porque já estava aí... E eu queria lhe dizer isso, é que nós não temos todos o mesmo acesso, e nós temos grandes desigualdades na sociedade. E temos grandes desigualdades também nos jovens que estão no ensino. E nós não podemos perpetuar essas desigualdades. É óbvio que a inteligência artificial pode ajudar, mas não temos todos o mesmo acesso, não temos todos as mesmas competências, não temos todos o mesmo acesso a tudo aquilo que o Paulo referiu, nomeadamente a questão do pensamento crítico, porque nós sabemos que o pensamento crítico se ensina no meio educativo, mas também se ensina em casa, se ensina na sociedade. Claro. E, portanto, nós temos uma grande diversidade dos nossos jovens. Houve uma coisa que hoje de manhã foi dito, bastante interessante, que é nós precisamos de os 3 Cs que eu ouvi, que é a coragem, por um lado, depois a criatividade ou o querer conhecer, e eu até gosto mais da inquietação para a ciência, não é? E depois a conexão. E isso os nossos jovens têm. Nós temos que lhes dar aquilo que também falta e que foi referido hoje de manhã, que é pela Presidente do Congresso, a cientista Maria Manuel Mota. Sim, que é o tempo e a liberdade para termos a capacidade de ser transformadores. E isso nós temos que procurar com os mais novos. E eu fazia aqui um desafio ao Rogério, que é nunca se deve falar sobre eles sem eles. E se calhar nós para o ano devíamos ter
jovens para nos dizer o que é que pensam sobre isto e o que é que eles também querem sobre isto, porque acho que é a melhor maneira de nós sermos mais transformadores, porque na realidade a educação é que vai ser realmente Está dada a dica e vão acrescentar com toda a certeza, eu não tenho dúvida disso. Maria João, queria também ouvi-la sobre este momento do Paulo Dimas, de forma relativamente sucinta, a que reflexões é que leva? Porque houve aqui aspectos muito interessantes nesta relação entre a inteligência artificial e a escola e o meio educativo. Muito bem, muito obrigada por esta oportunidade, agradeço ao Rogério este desafio imenso, estar neste mundo das empresas tecnológicas e vir falar de educação. Eu sou professora, queria começar também já por fazer esse disclaimer. Este é um tema enfim, que está na mesa e que importa aprofundar, e é muito bom podermos estar nestes ambientes onde se cruzam pessoas de diferentes áreas, e ter a educação, para mim, é um privilégio poder vir desse mundo, trazer alguma reflexão e, acima de tudo, nestes debates, poder também levar de regresso complementos àquilo que é um trabalho que importa fazer sobre uma pergunta que o Paulo pôs há bocadinho, que é, afinal de contas, que impacto é que isto tem no que se ensina? E eu diria mais, não só no que se ensina, mas, e ele traz muito este exemplo, que é como se aprende. E aquilo que é a escola que temos hoje, é a escola, sim. A escola tem esta característica, e a educação, eu estou a falar agora da educação, enfim, da escolaridade obrigatória, não estou a falar, o Paulo trouxe aqui um bocadinho a visão talvez mais do mundo académico, ensino superior, mas eu trago aquilo que é a escolaridade obrigatória, aquilo que o nosso país tem, 12 anos de escolaridade obrigatória, e aquilo que é a inércia deste sistema que muda muito devagar, e nós estamos sempre a pôr pressão e a tentar antecipar e a dizer que a educação tem que resolver uma série de questões, e isto é uma máquina pesadíssima que demora imenso tempo a conseguirmos fazer mudança. O que, para quem está deste lado, às vezes é bastante estressante, porque queremos antecipar, queremos que as coisas aconteçam. E porque vêem a mudança a acontecer do lado dos alunos. Do lado dos alunos, naturalmente. Por outro lado, deixe-me partilhar consigo e convosco, que é, às vezes, ainda bem que a máquina é um bocadinho pesada e que demora a fazer a mudança, porque imaginem o que é cada coisa nova que aparece, a escola muda. Não pode, porque isso não acontece dessa maneira. Enquanto, por exemplo, no mundo empresarial, imagino eu que seja mais fácil tomar decisões e fazer mudanças, na educação as coisas têm que ser mais refletidas, amadurecidas, para que a mudança aconteça. Isto não me põe fora, nem nos põe fora, de olhar para todas estas mudanças que acontecem na sociedade e perceber o que é que a educação, que prepara estes jovens, nomeadamente para tomarem decisões sobre o seu futuro e prepará-los para serem cidadãos interventivos. Não estou só a pensar naquilo que é a preparação que a escola faz para a continuidade de estudos ou para a entrada no mundo do trabalho aos 18 anos, mas pensar o que é que cabe à escola fazer. E, naturalmente, que hoje eu imagino que todas as pessoas que nos estão a ouvir aceitem e enfim, compreendam que a escola de há uns bons anos atrás, que era uma escola muito centrada no conhecimento e na transmissão de conhecimento, hoje em dia não é de todo suficiente. Por isso, quando chegamos às tecnologias, que é algo que já vimos a discutir há uns bons anos, mas quando chegamos agora, por exemplo, às questões da inteligência artificial, torna-se muitíssimo mais óbvio que há um conjunto de competências que têm que ser trabalhadas na escola, nomeadamente para a utilização destas e de outras ferramentas, mas estamos a falar naturalmente agora da inteligência artificial. Não adianta apenas, e peço desculpa ao Paulo, conhecemos-nos bem, mas este exemplo que ele traz de uma interação entre uma criança sobre história de Portugal, quer dizer, estamos muito longe, felizmente, na sala de aula, de situações como estas. Ninguém aceitaria ter um filho ou uma filha numa sala de aula em que apenas a criança tenta, enfim, trazer algum conteúdo ou demonstrar algum conhecimento sobre os reis de Portugal e um professor que corrige que não foi este ou aquele. Quer dizer, a educação, Maria João, é muito mais do que isto. Mas o ponto é também
como é que estes alunos estão a utilizar esta ferramenta e nós vamos ter tempo. Ótimo. Sim, não, mas isso discutiremos e vamos ter tempo para lá ir e eu julgo que é o ponto mais desafiante até para a grande comunidade educativa, é mesmo esse, é como é que os jovens estão a utilizar esta ferramenta. Miguel Herdade, mais uma vez, bem-vindo, olá. Olá, estou a contar consigo para trazer também aqui positivismo, otimismo, a olhar para a inteligência artificial no mundo da educação. Ok, podemos tentar isso e olá a todos e obrigado por me terem aqui. Desculpem não poder estar em pessoa, mas infelizmente, como vivo em Londres, nem sempre é fácil estar aí convosco, mas portanto vamos tentar então trazer algumas coisas positivas, mas também alguma realidade que é importante. As coisas positivas é que de facto não temos de ter medo, no sentido que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Há pessoas que são muito otimistas, há pessoas que são muito pessimistas, o ideal normalmente é estar no meio, não é? Eu gosto sempre de pensar, quando pensamos em inteligência artificial, e eu penso que o Keynote demonstrou isso de forma muito óbvia, mas nós estamos sempre com muita ansiedade que as coisas vão mudar muito e muito rapidamente. Se nós pensarmos que em 1913 o Thomas Edison achava que daí a 10 anos ia deixar de haver escolas, porque tudo podia ser ensinado através de filmes a preto e branco, podemos ter a noção de facto isso não só não aconteceu, como ainda hoje em dia, quando tentámos ensinar as crianças através de filmes ou de ensino à distância, os resultados que tivemos foram muito maus. E isso é uma experiência muito recente que tivemos durante a pandemia, que aconteceu há pouco tempo, em que fechámos as escolas, e nós temos muita evidência que nos demonstra que, de facto, tentar ensinar à distância foi um desastre. E, portanto, há qualquer coisa que, de facto, se calhar é antiga e funciona porque é boa, que é ter um professor em frente a um aluno numa sala de aula. E eu digo isto porquê? Porque quando nós olhamos para as escolas, e muitas vezes pensamos se os telhados têm amianto, se as turmas são muito grandes ou muito pequenas, se os quadros são digitais, essas coisas todas, o que nós sabemos, e cada vez mais isso é cada vez mais óbvio através de dados empíricos que nós temos, é que não há absolutamente nada, mas nada mais importante no nosso sistema de ensino do que a qualidade do professor. E, portanto, quando temos isso em conta, que a qualidade do professor vai ser o fator mais importante para os conhecimentos dos alunos e para a sua capacidade de progredir na escola e, portanto, ir para a universidade, ter um emprego melhor e, portanto, ganhar mais dinheiro em adulto, nós percebemos que há aqui qualquer coisa que tem que funcionar com os professores. E o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que há imensas ferramentas novas. Mas, Miguel, deixe-me só interromper para fazer aqui uma provocação, porque a qualidade de um professor podemos interpretar isso como ter conhecimento, ter muito conhecimento e ter muita informação e transmiti-la, claro está, da melhor forma possível. A inteligência artificial tem toda essa informação e todo esse conhecimento que pode ir buscá-lo em segundos e apresentar ao aluno. Pois pode, claro. E também ver um filme passivo no YouTube também supostamente tinha esse efeito. E o que nós vimos é que quando pomos as crianças a ver filmes no YouTube ou RTP em casa, os resultados dessas crianças desceram de forma calamitosa. Foi uma coisa horrível que nós fizemos às nossas crianças nos últimos anos em Portugal e em vários países do mundo. Portanto, há essa possibilidade. Há a possibilidade de facto, nós usarmos inteligência ou ferramentas de LLMs, outros tipos de inteligência artificial, para tentar ter plataformas que ajudem os alunos a, por exemplo, ter um apoio específico muito personalizado. Eu penso que seria, por exemplo, uma excelente ferramenta para ajudar com alunos que não falam português como primeira língua. Mas, acima de tudo, o que eu acho que pode ser excelente é para libertar tempo e recursos nas escolas para ajudar os professores a saberem fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é ensinar. Neste momento, quando nós olhamos para o trabalho do professor, ele passa muito tempo em tarefas burocráticas, muito tempo a resolver problemas que não são diretamente relacionados com a pedagogia e com o ensinar. Se nós conseguíssemos fazer com que estes professores usassem a maior parte do seu tempo para ensinar e para ensinar melhor, aí teríamos um sistema de ensino ainda melhor do que temos em Portugal e hoje em dia o nosso sistema de ensino é francamente bom, pelo menos a comparar com o que era há 50 anos e há 20 e há 30 anos. Agora, se há aí uma concorrência, pode haver. O grande problema que nós temos, e aí falou-se, eu acho que bem no início desta nossa discussão, é o problema da desigualdade. A desigualdade é o fator comum ao sistema de ensino português mais difícil de resolver que nós temos. Nos últimos 20 anos, nós não conseguimos em Portugal resolver o problema da desigualdade entre ricos e pobres no nosso sistema de ensino. Neste momento, uma criança que tenha nascido numa família pobre, aos 15 anos de idade, tem 2 anos de conhecimentos a menos do que uma criança que tenha nascido numa família rica, o que é completamente inaceitável.
E o que pode acontecer de mal é se nós não usarmos estas ferramentas para diminuir essa desigualdade, para libertar recursos nas escolas, que possam ser reinvestidos novamente nas famílias mais pobres e nas crianças que mais precisam, nós aí o que vamos ter é um aumento enorme desta desigualdade dentro das escolas. Se calhar um pouco mais devagar para acompanhar aquilo que o Miguel está a dizer. Ou seja, utilizar a inteligência artificial, tutores digitais, professores digitais, chamemos-lhe assim, e isso libertaria financiamento para ter professores reais para apoiar alunos que teriam dificuldades. E veja uma coisa, se um professor puder passar menos 1 hora por semana a fazer PowerPoints, menos 1 hora por semana a corrigir testes, menos 1 hora por semana a fazer tarefas burocráticas, preencher não sei quantos formulários que eu tenho que preencher cada vez que o aluno tem uma negativa a português, mais outros não sei quantos cada vez que o aluno tem negativa a outra cadeira, todo esse tempo são recursos na economia, não é? Tudo tem um custo de tempo. Se nós conseguíssemos realocar esse tempo, todos esses recursos, a investir mais recursos nas crianças que têm menos, que são as que nasceram em famílias mais pobres, aí sim nós poderíamos tornar o nosso sistema de ensino mais igual. Esse é o meu ponto. Portanto, o que nós temos aqui neste momento é um dever moral e uma oportunidade única que nós nunca tivemos em Portugal, que é tentar diminuir este flagelo enorme que é o fosso que existe entre ricos e pobres no nosso sistema de ensino. Deixa-me trazer essa reflexão para aqui no palco. Luís, é um momento único, também olha desta forma como está a dizer o Miguel, porque é que agora, mais do que nunca, estão reunidas as condições para de uma vez por todas não existirem, isso seria o ideal, mas serem mitigadas essas desigualdades entre alunos? Bom, eu acho que já tivemos imensos momentos únicos. Tivemos há 51 anos uma revolução que fez com que hoje a maior parte das pessoas tenham o ensino obrigatório e, portanto, nós fizemos um percurso educativo muito grande. Tivemos a introdução da internet, antes de se falar da inteligência artificial, que facilitou imenso o acesso ao conhecimento. Temos agora esta revolução dita disruptiva, embora a inteligência artificial já chegou há algum tempo, e que é mais um momento. Nós temos vários momentos. A pandemia foi um momento falhado? A pandemia foi um acelerador da utilização tecnológica, penso. Mas nesse encurtar do gap, do fosso, foi um momento falhado? Ou seja, podia ter... Não acho que haja momentos falhados. Nós temos feito um percurso excelente no que diz respeito à capacitação dos nossos alunos. Agora, nós temos que ter consciência que qualquer tecnologia, e como foi dito aqui hoje de manhã também, a tecnologia não é neutra e a tecnologia pode aumentar as desigualdades. Se nós tivermos consciência de que a tecnologia não é neutra e que existe esta possibilidade, nós temos que fazer, como faz o Centro de IA Responsável e outras entidades, e todos nós, todas as empresas, todas as instituições que estão nesta matéria têm uma responsabilidade, porque nós temos um propósito no digital, que é o digital serve as pessoas. Portanto, nós temos que fazer um trabalho para evitar que se aumentem estas desigualdades. Como é que isso se faz? De muitas maneiras. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Nós, o .pt é o domínio de topo de Portugal na internet, nós somos uma organização sem fins lucrativos e colocamos ao dispor da comunidade, ou tentamos retribuir aquilo que a comunidade nos dá ao registrar um domínio .pt para projetos, a maior parte deles de capacitação digital. Excluindo agora aqueles que fazemos com as empresas, olhando só para aquilo que fazemos com os jovens, nós trabalhamos com várias entidades e temos vários projetos nas escolas que visam o quê? O ensino do pensamento computacional sem a utilização de computadores, com uma associação que se chama Enciclo. Trabalhamos com as engenheiras por um dia para tentar também que a desigualdade de género que continua a existir e porventura está neste momento até maior do que aquela que existia antes na área do digital seja possível de resolver, porque esta também é uma desigualdade real. Trabalhamos com o Apps for Good, por exemplo, que é um concurso que leva às escolas uma nova metodologia de ensino para a elaboração de apps que
como o nome indica, são para o bem, ou seja, tentam responder aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e trabalhamos com professores e com alunos. Trabalhamos com professores e com alunos para elaborarem sites com um projeto que temos com a DECO Jovem, site Start. Portanto, o importante é que esses exemplos também possam ser replicados. Ou seja, nós temos é que ter consciência que esta possibilidade de aumento da desigualdade é real. E que nós temos que trabalhar todos em conjunto, com a Direção-Geral da Educação, temos de trabalhar com os pais, temos de trabalhar com os professores, temos de trabalhar sobretudo com os alunos, para que eles possam ter esta capacidade de perceber que aquilo que hoje estão a utilizar deve ser utilizado para o bem deles. E eles também terem uma palavra a dizer isto. Eu, mais uma vez, já disse isto há bocadinho e estou-me a repetir, porque eles também têm que ter uma palavra a dizer sobre aquilo que eles ganham. Nós, ponto PT, também temos vindo a patrocinar, junto da Universidade Nova, um estudo que é feito em termos europeus, com 6 países europeus, com os jovens adolescentes. Durante 3 anos nós vamos acompanhando um grupo de jovens adolescentes para perceber quais são as competências que eles têm na utilização do digital, e aquilo que nós temos vindo a perceber é que eles têm uma palavra a dizer. Eles têm consciência, por exemplo, eles sabem muito melhor o que é um algoritmo e como é que ele impacta aquilo que eles veem, mas se calhar sabem menos o que é que são questões de cibersegurança. Se calhar sabem mais utilizar uma rede social, mas menos exercer a sua cidadania ou a sua intervenção política com a utilização do digital. Mas isso é assim mesmo sem ser na realidade digital. Portanto, as pessoas têm valências mais numas áreas do que em outras. Para concluir, Luísa, só para passar aqui à Maria João para concluir a sua ideia. Pronto, a minha ideia básica é esta. A tecnologia não é neutra e, se não fizermos nada com o propósito de reduzir as desigualdades, ela vai aumentar as desigualdades. Maria João, a perspectiva de quem está na sala de aula. Muito bem, eu queria dizer que, por vezes, construímos uma ideia de escola que não é a escola que existe hoje em dia. A escola que existe aqui ao lado da Culturgest, a escola que existe em muitos sítios do nosso país. A escola portuguesa, a escola pública, é disso que eu falo aqui, evoluiu muitíssimo nos últimos anos. A maior parte das pessoas continua a achar que não há computadores nas escolas. Houve um investimento em 2020, comprou-se 1.050.000 computadores portáteis que foram entregues a todos os alunos e a todos os professores das nossas escolas. Mas se falarmos com algumas pessoas nestas conversas que às vezes se têm, acha-se que as escolas não têm computadores. Há exames que foram feitos este ano de forma digital apenas. Os exames do 9º ano foram todos feitos em modelo digital, com plataforma, enfim, com uma que outra falha, é natural, estamos a fazer essa transição. Quando se fala da educação em Portugal, estamos a falar de 1 milhão de alunos e de mais de 100.000 professores. Por isso é preciso alguma cautela quando fazemos estas generalizações. A maior parte das nossas escolas estão muitíssimo bem equipadas. Temos professores que passaram e que tiveram e que ainda estão num programa de capacitação e desenvolvimento digital com uma dimensão gigantesca e há uma evolução enorme. As pessoas às vezes estão um bocadinho agarradas àquilo que foi a sua escola ou a escola dos seus filhos e não têm um conhecimento daquilo que é a realidade da escola atual. Na escola atual trabalham-se as competências digitais. Nós neste momento estamos com um programa de revisão das aprendizagens essenciais, aquilo que é o currículo, aquilo que se ensina. Estamos a introduzir nas disciplinas mais da área da informática, das tecnologias, estamos a introduzir as questões da inteligência artificial. A par disso, mantemos este programa de desenvolvimento profissional dos nossos professores e, ao mesmo tempo, já não temos só aquela escola que ensina os nomes dos reis e as fórmulas de resolventes e coisas dessas. Não. O nosso currículo evoluiu muitíssimo nos últimos anos. Temos autonomia nas escolas para fazerem a gestão do currículo. Temos alunos envolvidos em muitos projetos. A Luísa deu aqui alguns exemplos, mas poderia também trazer a questão, por exemplo, da Academia Digital para Pais, que com a pandemia cresceu imenso, ou seja, trazer também os pais às escolas, e quem são os professores são os seus próprios filhos que trabalham as questões das competências digitais, e é um programa que está com um crescimento brutal na maior parte das nossas escolas. Portanto, às vezes temos uma ideia de uma escola antiga, de uma escola, enfim, que até romantizámos um bocadinho, em que o professor estava ali para ensinar e os meninos estavam todos sentados a ouvir. Essa já não é a nossa escola. A nossa escola desenvolve competência, trabalha as questões do pensamento crítico, da criatividade,
criatividade, do estímulo à curiosidade e também, claro, o conhecimento. Sem conhecimento não vale a pena acharmos que é a inteligência artificial que tem lá o conhecimento e a gente, quando precisa, carrega no... Aliás, esse foi um teste muito interessante dos alunos que estavam a utilizar a inteligência artificial e aqueles que não estavam. Mas relativamente à capacidade depois de mobilizar... Eu gostava de falar consigo, gostava de ouvi-la sobre isso mesmo, ou seja, a dada altura os professores sentem de alguma forma que estão a perder um pouco o controle na forma como os alunos estão a adquirir o conhecimento. Não. Os professores o que fazem é tentar perceber como é que podem dar um passo de maneira a não ficarem para trás. Todos os programas que temos lançado do ponto de vista da capacitação de professores, nomeadamente para as áreas da inteligência artificial, têm tido uma participação brutal. Ainda hoje de manhã estive a trabalhar com a equipa do Inova, da Universidade de Nova. Estamos a fazer mais um MOOC sobre inteligência artificial. Ainda não começou e já temos 2.000 professores inscritos. Ou seja, este é um tema que desperta não só curiosidade, desperta interesse e os professores querem perceber como é que podem pegar nestas ferramentas e, como também já aqui foi dito, que é o que é que todas estas tecnologias me podem ajudar, por exemplo, na desburocratização e deixar-me mais liberto para trabalhar com os meus alunos, algo que só eu, professora, é que conseguirei fazer e as ferramentas não podem. Agora, e deixe-me só ir à questão da equidade e da inclusão, porque o nosso país é pequeno, mas é muito desigual. É muito desigual. Nós, quando olhamos para as estatísticas da educação, ficamos felicíssimos porque vemos curvas de crescimento brutal, desde o acesso à educação... Talvez o país temos a ideia errada, mas ao contrário, ou seja, uma ideia mais positiva do que realmente ela é em relação à desigualdade. O que importa é olhar para as zonas que realmente têm ainda problemas muito profundos, nomeadamente desigualdade social e aquilo que nós, hoje em dia, porque também a investigação e a educação nos tem ajudado a perceber, que são os preditores. Um dos preditores fundamentais para o sucesso é a escolaridade das mães. E por isso nós temos ainda que esperar que estas gerações ganhem sejam escolarizadas, porque uma mãe que tem 12 anos de escolaridade obrigatória não vai querer que o seu filho ou a sua filha tenha menos do que essa escolaridade. E nós, neste momento, estamos muitíssimo bem posicionados, por exemplo, em termos europeus, estamos com ainda 6,6% de abandono escolar precoce, mas se nos compararmos, por exemplo, com a Espanha, eles estão acima dos 13%. Portanto, nós temos feito um crescimento imenso do ponto de vista do acesso. Mas o acesso só não chega, pois é preciso que quem está na escola realmente aprenda, e aprender não é apenas aquela ideia, novamente peço desculpa, mas tenho que insistir nisto, a escola não existe hoje em dia para transmitir apenas conhecimento. Também o faz e é importante que o faça, mas hoje em dia há todo um conjunto de atividades, de programas, de projetos que estimulam a criatividade, que estimulam o pensamento crítico, que estimulam as relações interpessoais, o bem-estar, nomeadamente o bem-estar digital e aquilo que é a gestão dos dispositivos digitais dentro da escola, o balanceamento entre a utilização dos equipamentos quando faz sentido usar e retirá-los do espaço de aprendizagem quando eles não fazem sentido. E, portanto, é todo um caminho que está a acontecer e muitas vezes as notícias que aparecem das escolas é apenas quando há violência, quando há bullying, que também é importante que se saiba. Mas temos que mostrar que a nossa escola evoluiu muitíssimo e se visitarmos a maior parte das nossas escolas vamos ficar surpreendidos com aquilo que também é a autonomia dada aos alunos, a voz dos alunos, a participação dos alunos. Temos uma campanha enorme de promoção de líderes digitais, que são crianças e jovens, que são eles próprios que trabalham essas áreas. Portanto, a nossa escola evoluiu imenso. Gosto muito deste entusiasmo dos três, de ambas aqui, do Miguel via remota a conversar connosco sobre este tema. Miguel estava a sorrir por várias vezes ouvir aqui a Maria João e a abanar que sim com a cabeça. Queria ouvi-lo sobre, porque o Miguel está no Reino Unido, projetos piloto em sala de aula que envolvam empresas, universidades. Como é que é essa realidade? Que ideias e boas ideias e bons projetos podem ser usados? Bem, desde logo o Reino Unido como país tem uma estratégia digital a nível também do ensino que nós estamos a anos-luz de ter e isso ajuda, mas acima de tudo o que tem, que é uma vantagem boa, é que há um envolvimento muito maior do setor privado que quer fazer parte da solução e não tanto parte do problema. E isso é bom porque existe uma série de entidades que funcionam dentro e fora das escolas que tentam apoiar
Mas como é que o Miguel faz essa, ou seja, quando compara com Portugal, qual é a sua avaliação dessa realidade com Portugal? Bom, assim, se quisermos olhar para factos crus e comparar um sistema de ensino com o outro, percebemos que o sistema de ensino inglês é melhor que o português. Mas até aí acho que não há grande surpresa, não é? E isso vê-se nos resultados dos alunos em todas as provas internacionais, desde que são pequeninos até aos 15 anos de idade. Agora, o que existe também de facto é que há uma predisposição para as pessoas e para as empresas e para as fundações tentarem ajudar a ser parte da solução que nós em Portugal infelizmente não conseguimos ter. E em Portugal nós estamos de facto num momento muito crítico da nossa existência, digamos assim, que se prende com o facto de não haver professores. Pronto, e nós não temos professores e portanto o sistema de ensino está infelizmente à beira do colapso e nós não conseguimos precaver isso, mas o que não quer dizer que as coisas em Portugal sejam todas más, pelo contrário. O nosso sistema de ensino, eu acho que, tanto foi dito aí no palco, melhorou, foi provavelmente o sistema de ensino que melhorou mais num tão curto espaço de tempo no mundo inteiro. Deve haver poucos casos, como é o caso português, em que, de facto, se nós olharmos no ano 2000, metade da população portuguesa não tinha mais do que a 4ª classe, e no ano 2020, metade da população portuguesa tinha o 12º ano. E, portanto, é uma coisa extraordinária, não é? É quase um milagre que nos devemos orgulhar todos muito. Somos o país do mundo onde há menos crianças que passam fome nas escolas, e que eu acho também uma coisa que se calhar devíamos celebrar e orgulhar-nos. E somos também um país onde as escolas não são tão más nem tão antiquadas como se diz. Eu aí concordo muito. Eu tive a sorte, há um mês, poder ir a Lisboa apresentar um estudo do qual sou coautor, financiado pela Fundação CEMAPA, Pedro Queiroz Pereira, e em conjunto com os colegas meus da Universidade do Minho e com a Nova School of Business Economics, em que nós fizemos provavelmente o maior survey que já se fez a professores em Portugal, e concluímos que 2/3 dos professores portugueses usam este ano ferramentas de inteligência artificial para os ajudar a preparar aulas, a corrigir exames, etc. Portanto, é bom também ver que nós temos uma escola que eu aí estava de acordo, e por isso talvez provavelmente tenha abanado a cabeça. Temos uma escola que de facto se mexe bem e que, apesar de uma falta crónica de recursos e de todas as dificuldades que são visíveis, apesar de todas essas dificuldades, consegue tentar tirar o melhor para os seus alunos. Eu acho que isso é uma coisa que nos devemos orgulhar. Mas se me permite responder à pergunta, o que é que a Inglaterra é capaz de estar a funcionar melhor, não só a nível de projetos piloto, mas como da maneira como nós pensamos a educação, é que a Inglaterra deu-se um passo que eu acho que é muito importante darmos em Portugal, que é para as políticas públicas desenhadas com base na ciência. Nós em Portugal ainda não fazemos isso. E nós achamos que desenhamos coisas com base no que o Sr. José acha, ou do que o Ministro X acha, ou do que o Presidente da República acha. E isso vê-se pelo simples facto, por exemplo, neste momento em Portugal não se sabe, porque não temos dados para isso, quanto é que custa um aluno. Ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe muito bem quantos alunos é que estão sem professor neste momento. E há muitas decisões que são tomadas não com base na melhor evidência científica, mas sim com palpites. E aí, se me permitem, acho que se falou muito do pensamento crítico e da criatividade, mas era muito importante que nós percebêssemos que tanto o pensamento crítico como a criatividade não são coisas que são dadas por oposição ao conhecimento. É impossível eu ter conhecimento crítico sobre a história de Portugal se não tiver decorado quem são os reis de Portugal. E, portanto, é muito importante nós termos a noção de que, sim, continua a ser importante decorar a tabuada, sim, continua a ser importante decorar os rios. É com base nesse conhecimento, e nós sabemos isto porque nos últimos 20 anos o conhecimento das neurociências aumentou imenso, e nós sabemos que é com base nesse conhecimento que se constrói a memória e que, portanto, se é capaz de construir as análises e as sinapses suficientes para ter pensamento crítico e criatividade. Não é por acaso, quando nós olhamos estes dados... Para concluir, Miguel, que eu ainda tenho aqui 2 temas que quero abordar. Então deixa-me só concluir com esta. Não é por acaso que nós concluímos, através dos dados do PISA, que os países cujos alunos têm níveis de criatividade mais altos são também, muitas vezes, os países em que os resultados da matemática são mais altos. Os conhecimentos são mesmo importantes. E desconfiem de quem vos diga, porque não é isso que a ciência nos diz, desconfiem de quem vos diga que já não é importante decorar e que já não é preciso ter conhecimentos substantivos. Porque isso é um pensamento muito anticientífico. E a esta altura do ChatGPT e da inteligência artificial, precisa de que crianças e jovens e adultos que tenham conhecimentos substanciais, precisamente para poderem ser críticos em relação ao que sabem. Era isso que eu queria dizer.
Foi aqui muito crítico esta reflexão crítica, esta reflexão do Miguel. Luísa Ribeiro Lopes, há uma questão que me parece muito importante, que é a utilização de telemóveis em contexto escolar. Ela tem sido prejudicial, quer como meio de distração, quer como uma forma uma ferramenta do bullying, com muitos casos que infelizmente têm sido divulgados. Há a proposta do atual governo de proibir o uso de telemóveis até aos 15 anos. Como é que se equilibra, Luísa, esta proposta com a necessidade, ao mesmo tempo, de promover a literacia digital? Bom, eu antes gostava só de fazer Eu estava aqui... mesmo a adivinhar, mas temos pouco tempo. Vou-lhe só pedir que seja mesmo eu vou muito... ser super rápida, muito mas rápida. dizer que há muita política pública que é feita com base em conhecimento científico e isso deve-nos tranquilizar. Conheço muita que foi feita... Em Portugal? Em Portugal, com base no conhecimento científico e, portanto, devemos sair todos daqui um bocadinho mais tranquilizados. Passemos aos telemóveis. E indo à sua questão em concreto, eu não tenho uma resposta. Até porque precisamos ainda de algum tempo para perceber, em termos científicos, se existe uma conexão direta entre a distração e a utilização de telemóvel, entre as competências digitais e a utilização de telemóvel, etc. Pronto. Portanto, eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião, basicamente, passa sempre por aquilo que eu acho que é importante, que é o relacionamento interpessoal é muito importante para o crescimento dos nossos jovens. E ele pode-se perder com a utilização abusiva do telemóvel. Não estamos a falar da utilização do computador na sala de aula, estamos só a falar da utilização do telemóvel enquanto o instrumento que todos nós utilizamos hoje. Se existem já algumas situações experimentadas no mundo em que a não utilização do telemóvel aumentou a capacidade de se relacionarem uns com os outros, aumentou também a disponibilidade para haver competências relacionais maiores, porque isto também é importante. A escola também deve ajudar-nos ao exercício da nossa cidadania e o exercício dessa cidadania hoje não passa só pelo digital e esse é o grande risco. Portanto, eu que sou daquelas pessoas que não gosto, acho que devia ser proibir, se calhar estou expectante para ver os resultados e espero que sejam positivos com esta medida. Portanto, não lhe vou responder, mas acho que sim, se calhar devemos relacionar-nos mais e deixar o telemóvel, às vezes, lá fora. É efetivamente um grande desafio, imagino, para os professores. Maria João, se quiser, pode fazer apenas um apontamento, porque o tempo está a rolar, mas deixe-me perguntar-lhe sobre desafios estruturais que a educação enfrenta e que aqui muito concretamente nenhum governo tem conseguido ainda resolver. A falta de professores, ainda nenhum governo conseguiu resolver. As desigualdades sociais, regionais no acesso à educação, aqui já falámos disso, e agora a integração de alunos estrangeiros. Que medidas está o Ministério a colocar em prática? Muito bem, vou só um apontamento muito breve sobre os telemóveis. Eu partilho aquilo que a Luísa disse sobre o arrepiar-me um bocadinho, o proibir. Como professora, acho que aqui a questão é de educar para a utilização dos dispositivos e utilizá-los para que eles facilitem as nossas vidas e, por isso, a importância do desenvolvimento das competências digitais. Naturalmente que a questão, nomeadamente nas idades, penso que isso será bastante importante. Termos crianças no primeiro ciclo, crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos com telemóveis que usam continuamente nos espaços que são espaços de recreio, penso que ninguém se irá opor à ideia de que esses dispositivos não são adequados para serem utilizados nesses espaços e, portanto, não será aqui a palavra proibir. Insisto, é uma palavra que me perturba um bocadinho, mas acho que é aqui uma questão de ter algumas regras e as regras sempre existiram em todo lado e é isso que nos faz funcionar bem. Tal como não se joga a bola dentro de uma sala de aula, também não me parece estranho que se diga que não se usa o telemóvel quando está no recreio ou quando está no refeitório ou noutros espaços. Isso não me faz confusão e, portanto, evitaria a palavra proibir. É mais uma questão de
termos algumas regras que tornem, enfim, os ambientes mais saudáveis e, nomeadamente, que se estimule a empatia, as relações interpessoais e que também com isso que se evite toda esta camada de violência gerada na utilização desses dispositivos de forma descontextualizada. E com isto termino, mas dizer que o Ministério da Educação não está apenas a escrever proibições, está acima de tudo a fazer um trabalho reflexivo com as próprias crianças e os próprios jovens, envolvendo-os na tomada de decisão. Vamos aos desafios. Agora para os desafios mais estruturantes, alguns deles seria muito difícil responder no tempo que temos, claro. Mas dizer que muitos deles não são da educação, são da sociedade. As questões, muitas vezes, que enfrentamos na escola, enquanto professores, enquanto pessoas preocupadas com o desenvolvimento de competências, com a aquisição de conhecimentos, etc., não conseguimos muitas vezes ir mais longe, porque estamos a falar de desafios que são desafios da sociedade, e a falta das de comunidades. Maria João? A falta de professores é algo que está a ser trabalhado, que o Sr. Ministro está a enfrentar, nomeadamente pelo facto de também este Ministério ter em si o ensino superior, o que é muito importante, e este diálogo, por um lado, com as universidades. É preciso também termos maior oferta. Dizer-vos que neste ano que agora letivo, que está a terminar, a grande maioria de universidades e de entidades do ensino superior que ofereceram cursos na área da educação não chegaram às vagas que existiam para receber todos os jovens que queriam vir para este caminho. Claro que é preciso um investimento, é preciso dar melhores condições e, acima de tudo, também pararmos com esta ideia que estamos sempre a transmitir, nós próprios professores, de que a profissão de professor é uma profissão de segunda escolha, que não é uma profissão tão digna e tão interessante como muitas outras que nós temos, mas nós, infelizmente, durante uns anos, até porque tivemos excesso de professores, colocámos, digamos que numa segunda linha de interesse esta profissão. Portanto, com uma realidade das escolas muito mais exigente, para não utilizar outro adjetivo. A realidade hoje dos professores nas escolas é muito difícil e, portanto, a carreira poderá ser animadora, mas há essa... Eu não sei porque é que me diz que a realidade dos professores nas escolas é difícil. É difícil como a dos médicos nos hospitais, como as dos juízes e de outros nos tribunais e como, enfim, a sociedade tem-se vindo a complexificar e também no mundo das empresas imagino que a conconcorrência também exija... Mas como agora abordamos a educação, estava a dar esse exemplo. Vejamos, o estar numa sala de aula, o trabalhar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos com crianças que vão crescendo e que nós sentimos que estamos a fazer parte do seu desenvolvimento e ao mesmo tempo a preparar para uma sociedade mais justa, tornando os cidadãos mais ativos, mais participativos, quer profissão mais bonita do que esta. Eu tenho um gosto imenso de ser professora, neste momento não estou a exercer, mas é uma coisa temporária, mas ter jovens, crianças que nos ouvem e estimular o interesse, a curiosidade, a participação, é algo que não me faz apenas sentir parte do crescimento daquela criança, mas sentir que naquela criança e naquelas crianças todas eu estou a construir um mundo melhor à minha volta e, portanto, acho que não há profissão... E vou-lhe dizer, é mesmo das profissões mais importantes. É mesmo das profissões mais importantes. Porque é muito exigente. É mesmo das profissões mais importantes que temos. Tem um papel crucial. É importante é que os jovens que agora estão no ensino secundário ou a entrar nesse ensino secundário consigam ver a dimensão dessa relevância e essa importância. E as famílias. E as próprias famílias. Se há uns anos atrás não havia família que não gostasse de ter o seu filho ou a sua filha a ser professor, não vou perguntar ao público, mas seria bom que também pensássemos, se calhar ter filhos professores é capaz de ser algo que vale a pena pensar que tenho este jovem em minha casa e ele vai ser parte daquilo que é a construção da sociedade para um futuro próximo. Portanto, acho que valorizamos muitas outras profissões, está na altura de valorizarmos a profissão, o ser professor, mas também muitas outras profissões que estão no mundo da educação, porque a escola hoje tem muito mais do que professores. Nós temos empresas que fazem um trabalho notável na participação, naquilo que são as atividades não letivas, outras ofertas dentro da escola, temos técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais. A escola hoje em dia não é só a escola dos alunos e dos professores. A escola é muito mais dinâmica e tem uma diversidade de oportunidades que eu diria que para muitos jovens talvez
seja um bom caminho de futuro. Portanto, não vejo nada, essa nuvem negra de que agora estamos a claudicar e que o sistema educativo vai colapsar porque fica sem profissionais. Isto já aconteceu há uns bons anos atrás, no início dos anos 80, também houve falta de professores. Mas é muito frequente, cresceu. Maria João, mas é muito frequente aulas terem começado sem professores. Portanto, e essa realidade não podemos... Eu tenho mesmo terminado. Sim, eu peço isso desculpa. é a realidade. É não a realidade. Para negar, é a realidade, mas é algo que não está esquecido nem ao abandono. Temos estado a recrutar, temos estado a manter professores que iam sair mas do lá sistema, está, depois dessas desigualdades etc. entre o ensino público e o ensino privado Há e os muito alunos que ensino estão... privado. Nós temos esta ideia os que o alunos ensino que estão... privado é só o ensino dos colégios Mas isso de dá para Lisboa outra e do discussão, Porto. Maria João. Há muito mais ensino dá para outra privado discussão. que esse. Miguel, peço imensa desculpa porque aqui entusiasmámos aqui com esta última parte do debate. Tem 30 segundos, peço desculpa, para uma última consideração. Então, eu hoje à noite vou estar na RTP com o Sr. Ministro da Educação. Quem quiser ver, vou lá tecer essa consideração, mas acho absolutamente criminoso num país onde quase metade dos professores são reformados até ao fim da década, que nós não estejamos muito conscientes desse problema e que não seja uma prioridade nacional, porque estas crianças que não têm professores são as crianças mais pobres, são as crianças que vivem nas regiões com menos dinheiro e são, portanto, as que vão sofrer mais quando não lhes darmos uma educação de qualidade. E, portanto, nós temos todos que unir-nos, nós, as empresas, o governo, etc., para resolver esse problema e está nas nossas mãos. Da mesma maneira conseguimos criar um sistema de ensino que tem qualidade, o país do mundo onde menos crianças passam fome nas escolas, também nada nos impede de trabalharmos juntos para criar o melhor sistema de ensino do mundo em Portugal. Temos é que resolver os problemas que temos à nossa frente. Esses são os meus 30 segundos. Muito obrigada por ter cumprido esses 30 segundos. Agradeço aos três este debate muito dinâmico e intenso e assim é que eles são bons, estes debates sobre a educação. Muito obrigada.